Então vamos lá. Essa parte de adenoma de tireoides, ó, adenoma folicular, adenoma, né? O pessoal que estava desde a parcial de neoplasia sabe bem que adenoma é um tumor benigno, né? Com diferenciação glandular, porque a gente está falando de uma glândula e essa é a tireoides. Por que eu tenho que falar desse adenoma de tireoides? Porque ele manifesta como uma massa no coelho desse paciente, tá? E vocês vão ver que tem dos cânceres de tireoides, dos tumores malignos, que justamente é o carcinoma folicular de tireoides, que ele é igualzinho ao adenoma de tireoides, tá? A histologia é muito parecida, é bem igualzinha, só que já é um tumor maligno, tá? E aí a gente vai ver algumas características que vão diferenciar ele bastante, tá? Sexo de todas essas patologias aqui, do sexo feminino, de novo. Não estou falando que não pode acontecer no homem. Pode. Mas pela prevalência, tireoides vamos separar para a mulher. Beleza? Esse adenoma aqui é um tumor benigno. Não tem relação nenhuma com o câncer de tireoides. Tá? O máximo aí ele vai manifestar na tua paciente vai ser aquela parte estética que eu comentei na aula passada, né? Por mais que tenha um crescimento lento, vai ter uma afetação à medida que cresce o tumor como transtornos de compressão, né? Então ela vai, por exemplo, assim, com dificuldade para tragar, dependendo da posição que ela mexe o pescoço dela, ela pode ter uma falta de ar, entenderam? Mas dor mesmo não tem também, tá? E o que vamos destacar? Que esse tumor aqui, benigno, é muito parecido ao carcinoma folicular, que a gente já vai ver daqui a pouquinho, tá? Lembre disso. E o que vai diferenciar os dois, já para entrar bem? A invasão, tá? A invasão. Porque, como a gente viu, né, durante o ano, claro, se é um tumor benigno, não tem invasão. Então ele vai ser um tumor totalmente encapsulado, totalmente bem delimitado, né? Bem delimitado. E, enquanto que o carcinoma folicular, que a gente vai ver daqui a pouco, a característica mais marcante dele justamente é essa: invasão capsular. Então, tanto a neoplasia, os tumores vão ser muito iguais, bem parecidos. Só que, a partir do momento que te demonstrou que está invadindo a cápsula, ou que está invadindo uma via vascularizada, um vaso, por exemplo, opa, pera lá, não é o adenoma. Estamos falando de um adenocarcinoma, tá? Basicamente é só para pegar essa diferença, tá? Vamos para o que importa. Tanto é que as fotos dele, vocês podem ver que são as células foliculares, o coloide é um tecido muito bem diferenciado. Se pegar e falar que isso aqui é a tireoides lá do primeiro ano de histologia, vocês vão falar, nossa, é a tireoides mesmo, né? Coloide, células foliculares, perfeito, folículo tiroideu, tranquilo. E olha aqui essa macro, um nódulo, né? Um tumor totalmente bem delimitado, redondinho, né? Pequenininho. E vocês vão ver que o carcinoma dele também tem uma macro igualzinha a essa, mas vai mudar a micro, tá? A micro. Agora vamos falar o que realmente importa. Deixa eu aceitar aqui, a Daisy está conectando agora. O que realmente importa, pessoal, são os cânceres, tá? O carcinoma de tireoides. E aí você pode pegar assim, ó, já para começar. Poxa, mas câncer de tireoides, eu escuto falar de câncer de mama, câncer de próstata, câncer de cólon e etc. É frequente? Não. Não é tão frequente. Tanto é que se você for olhar aqui, a prevalência dele é de 1,5% lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil também não muda muito, nem no Paraguai. É em torno aí é uma porcentagem bem baixinha, de 1,5%, de 2%, que seja. Só que olha o outro lado, que curioso. O câncer de tireoides é a neoplasia mais frequente em se tratando de cabeça e coelho. Tá? Então, caso um dia pergunto para você, qual que é o câncer que afeta a cabeça ou coelho de forma mais frequente? É o de tireoides. Mas no contexto geral de todo o organismo, aí sim, aí a porcentagem dele cai bastante. Agora, se estiver falando só dessa região, é o de tireoides, o mais frequente. Tá? E o que mais que a gente tem que levar em consideração? Basicamente, são 4 tipos
de câncer de tireoides, tá? Como vocês estão vendo aqui, o papilar, o folicular, o medular e o anaplásico. São esses 4 tipos, tá? O que chama a atenção nesse conjunto deles? Uma, vocês já viram que é o sexo feminino, tá? Infelizmente, aí vai ser para uma prevalência maior para a mulher. Não que o homem não tenha, isso já está muito claro para vocês, mas na mulher é mais frequente. Outro que tem uma relação, na maior parte deles, com uma exposição à radiação, né? Exposição à radiação ionizante. E até é curioso o seguinte, você pode falar, pô, mas como que vai se expor à radiação ionizante? Como assim? Não sei se vocês lembram que teve aquele desastre de Chernobyl. Tem até uma série que chama Chernobyl, inclusive, onde uma cidade inteira ficou exposta à radiação, né? Tiveram que evacuar a cidade, etc. E aí o que aconteceu? Que depois de um tempo, né, foi diagnosticado naquelas pessoas um alto índice de câncer de tireoides. Até na série mesmo fala. Então, justamente, essa exposição a uma radiação ionizante tem uma relação muito grande com esse câncer de tireoides. Tem outras causas? Tem, a gente vai ver no decorrer da aula, tá? Tem deficiência de iodo e etc. depois. Mas uma causa bem marcante é essa, a exposição à radiação. Principalmente aí em etapas onde o paciente é criança ainda. Então ele está ali nas primeiras etapas da vida, é um ninho, né, uma criança, e aí beleza, não vai dar nada. Mas quando ele tiver os seus 20 e poucos anos, ela tiver seus 20 e poucos anos, pode ter uma tendência aumentada de ter um câncer de tireoides, tá? Beleza? Então vamos falar deles. E outra coisa, o pronóstico, já adiantando também, a maior parte deles tem um bom pronóstico, tá? Tem um bom pronóstico, um excelente pronóstico até, tá? O carcinoma papilar de tireoides, que é o mais frequente, gente, a sobrevida dele é de 95%, por exemplo, tá? Mas olha esse lado oposto. O carcinoma anaplásico de tireoides dá uma sobrevida para o teu paciente de em torno de 6 meses com esse carcinoma aqui anaplásico. É um dos mais agressivos que temos. O cara vive aí, essa mulher vive aí 6 meses. Tem 6 meses de vida, mais ou menos, tá? E é 100% de mortalidade. Não tem como salvar. Então, por mais que a grande maioria seja um excelente pronóstico, sempre tem um, né, que é maldito, né, que é o capeta que aponta aí, não tem salvação. Beleza? Então vamos falar deles aqui. O mais frequente de todos, né, o carcinoma papilar de tireoides, tá? O carcinoma papilar de tireoides. Tem que focar nisso, ele é o mais frequente, tá? Outro ponto interessante dele, ele, pessoal, é bem diferenciado já, então já sei que ele tem um pronóstico excelente, ele é bem diferenciado. Outro ponto importante dele, o seguinte, a causa desse câncer papilar de tireoides, pessoal, é justamente exposição à radiação ionizante, tá? Então já separe, mas não tem relação com o iodo, o que vai ser, como que o Juninho vai falar? Não, calma, coloca esse daqui exclusivamente como radiação ionizante, tá? E olha que detalhe curioso também, quando a gente fala de câncer, né, vocês lembram que tinham várias peculiaridades, né, durante o ano. Tinha uns tumores bem malignos, com nomenclatura enganhosa, né, os tal dos linfoma, seminoma, mesotelioma, né, tínhamos esses tumores. Tínhamos destacado que a idade para o câncer era acima de 50 anos, por exemplo, geralmente, né? A idade para esse carcinoma papilar aqui, pessoal, olha lá, tem livro, inclusive, que traz de 20 a 40 anos. É uma paciente jovem, de 20 a 40 anos, tá? Mas nesse caso, seguindo o Robbins, de 25 a 50 anos, tá? Mas já saibam, são pacientes aí, jovens, inclusive, tá? De 20 a 40 anos, tá bom? Pacientes jovens. Seguindo o Robbins, 25 a 50 anos. Tá? O que mais que a gente tem de importância? O seguinte, a sintomatologia desse quadro aqui, ele é assintomático.
a mulher não sente nada, tá? Não dói, tá? Fica ali. Às vezes ela vai consultar porque já tá achando feio, tá? Notou que tem um nódulo, um gânglio aqui no pescoço, às vezes palpando em casa ela percebeu. E aí ela vai consultar e descobre, né, uma tumoração e se investiga, faz a PAF, que é a punção aspirativa com agulha fina, e a gente diagnostica esse câncer. Se for manifestar um sintoma, já é na fase tardia dele, já não é algo muito precoce, tá? E aí já são sintomas por compressão, roqueira, né, disfagia, tosse, até mesmo uma dísnea, dependendo da situação. Falamos da idade, falamos do sintoma, o sexo, e aqui vamos para nossa macro e micro, porque tem termos muito específicos aqui, tá? Nessa microscopia, chama a atenção para vocês o seguinte, aquela bonequinha que eu mandei lá no grupo para vocês, essa daqui, inclusive mandei essa foto aqui, ó. Essa daqui a gente chama ela de Werfana N, né? A órfã N. E para que eu tenho que falar dessa boneca? Nesse tumor aqui, inclusive, o núcleo dessas células tem um aspecto claro, como se ele estivesse vazio, devido ao dispersamento da cromatina. E aí esse núcleo vazio fica parecendo com o olho da bonequinha aqui, ó, esse olho claro. Então esse núcleo que vocês estão vendo aqui, ó, bem clarinho dessas células, é como se fosse o olho da Werfana N. Então uma característica micro muito marcante desse câncer é isso, tá? As células, o núcleo, cadê? Núcleo com órgãos de la Werfana N. Poxa, mas eu vou ter que colocar esse nome todo, eu não dou conta. Vai, tá? É uma característica bem marcante. Outra característica marcante, que esse mesmo achado da Werfana N também pode ser traduzido como um aspecto de vidro fosco em português. Em espanhol é de vidro esmerilhado, tá? Então as células de vidro esmerilhado ou de vidro fosco ou núcleos da Werfana N, né? Núcleos com órgãos de la Werfana N. Tá? Esse é o nosso achado, tá? E o mais importante de todos, tá? Por mais que você não lembre da Werfana N, por mais que você não lembre do núcleo do vidro esmerilhado, mas esse vocês vão lembrar. Corpus de Pisamoma. Fala, puta que pariu, desculpa o palavrão. Só tá piorando os termos. Não. Associa assim, ó. O P de papilar é o P de Pisamoma. E aí tu não vai errar, tá? O P de papilar é o P de Pisamoma. Esse é o achado muito específico do carcinoma papilar. E o que é esse corpus de Pisamoma? É o seguinte, as células foliculares, essas células foliculares se agregam e se calcificam. E aí, essa calcificação delas recebe o nome de corpus de Pisamoma. E é exclusivo do carcinoma papilar de tireoides, tá? Fiz lá a punção com a agulha fina, notei a presença de corpus de Pisamoma, carcinoma papilar de tireoides, tá? Então, P de Pisamoma é o P de papilar. Ele é esse daqui, ó. Essa estrutura aqui, ó. Tá aqui ele, ó. Corpus de Pisamoma. Corpus de Pisamoma. Ou também se chama corpus pisamomatosos. Tá na mesma, tá? E o núcleo das células, se vocês olharem com carinho, é claro, sei que é meio loucura, meio viagem, mas vocês vão achar esse aspecto de vidro esmerilhado, ou seja, de vidro fosco, ou do órgãos de la Werfana N. Ou também, no Brasil, eles falam com núcleo em grão de café. Núcleo em grão de café. Beleza? Então, falamos do carcinoma papilar. Outra coisa importante, que a metástase dele, pessoal, é por via linfática. Não se esqueçam disso, vocês já vão ver o porquê. A metástase dele é de via linfática. Bom? Aí ele tem outras variantes, mas não se preocupem. O que nos interessa é isso.
E o pronóstico tem um excelente pronóstico, tá? O pronóstico dele é muito bom. Uma sobrevida aí superior a 95%, pessoal. Então a pessoa vai sobreviver mesmo. Mas aí o que vai depender esse pronóstico, né? Como o Cláudio falou hoje na aula, hoje lá no grupo, inclusive, né? E eu tenho certeza que vocês já têm uma noção, tá? Vamos lá do que depende um pronóstico de uma patologia. Vamos montar aqui rapidinho. Peraí. Então, temos aqui desse lado um grupo de baixo risco, tá? Baixo risco, vamos falar que ele tem um melhor pronóstico, beleza? E aqui vamos colocar as neoplasias, né, ou os achados de alto risco, onde elas vão manifestar... Opa, deixa eu apagar aqui. Aí vocês podem ir anotando no caderno de vocês também. Alto risco. Ou seja, um pior pronóstico, tá? Um pior pronóstico. Aí vamos lá, vamos levantar aqui essa informação, pessoal. Pelos conhecimentos de vocês aí, o que a gente vai conseguir fazer aqui? Falando desse câncer de tireoides aí. Vamos para o nosso primeiro quesito aqui. Idade, tá? A idade, para eu levar em consideração uma idade de baixo risco, tá? Ou seja, para ter aquele meu pronóstico ali, bom pronóstico, excelente pronóstico, o que era o nosso bom pronóstico? O que era o nosso excelente pronóstico? Era sempre quando o teu paciente estivesse dentro do nosso fator de risco. E qual que é a idade para o nosso fator de risco aqui? De 20 a 40 anos? Né? De 25 a 50, como o Robbins traz? Então, é a idade que esteja dentro dessa média. Tá? Então, vamos colocar aqui, ó, um bom pronóstico, pacientes que tenham, vamos supor, menos de 40 anos. Menos de 40 anos é um bom pronóstico, é de quem eu espero encontrar. E quem que vai ter um pronóstico ruim, já vai começar a atrapalhar o meu pronóstico, claro, a minha paciente que tiver mais de 40 anos. Opa, ficou pequeno aqui, deixa eu aumentar aqui. Mais de 40 anos. Mais de 40 anos. Mais de 40 anos, tá? Então, sempre que fugir, isso daí vocês já entenderam, sempre que fugir o teu padrão, tá? Agora vai ser fácil agora. Por exemplo, vamos lá outro aqui. O sexo. Que sexo a gente espera encontrar para nossa paciente ter um bom pronóstico, né? Eu espero encontrar, para ter um bom pronóstico, uma paciente do sexo feminino. Feminino. Pronto. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que, agora olha isso aqui que legal. Quem vai ter um pronóstico já meio que reservado, já para o ruim? Masculino. Ué, mas você não falou que era o câncer de tireoides era para mulher? Legal. Esperamos encontrar em uma mulher. Estão entendendo? Esperamos encontrar em uma mulher. No homem, não. No homem, quando a gente encontrar, provavelmente vai ser algo tardio. Provavelmente eu já errei um monte de diagnóstico até chegar nesse câncer de tireoides. Então eu vou estar no diagnóstico tardio. E o pronóstico vai ser pior. Que nem eu comentei com vocês na aula. Na aula não. Eu comentei sobre o câncer de mama. Fala câncer de mama para mulher, para mulher, para mulher. Homem não pode ter? Pode. E no homem vai ter um pronóstico bem pior. Por quê? Porque não é quem a gente espera encontrar. Tá? Outro. O que mais que a gente pode pôr aqui? Além do sexo, idade, sobre fator de risco, etc. Agora a questão de lógica, pessoal. Aqui eu sei que vocês vão acertar, com certeza, que é questão de lógica. Extensão. Extensão. Quem vai ter um melhor pronóstico num quesito chamado extensão? O que vocês acham? Vamos lá. Não é metástase. O André falou metástase. Quem não tiver metástase. Legal, já vou até colocar aqui como o André mencionou. Metástase, então. Tá? Extensão não é metástase. Extensão é tipo uma invasão. Tá? Uma invasão. E aí até a Patrícia comentou aí agora, quanto menor é melhor. Ou seja, que tem um baixo risco, que tem um pronóstico perfeito. É um tumor que, ó, sem extensão. Ai, eu vivo de um portunhol, né? Sem extensão. Sem extensão. Então tá ali confinado
não invadiu nenhuma estrutura adjacente. Então, ele tem um bom pronóstico, claro. E quem que vai me dar um pior pronóstico é esse daqui, ó, o tumor que ele é invasivo. Estão entendendo? Vocês viram isso durante o ano. Só que a gente tem que começar a raciocinar junto, né, para pegando essa forma de pensar. E como o André acabou de mencionar ali sobre a metástase, óbvio, né, pessoal? Melhor pronóstico, excelente pronóstico, sem metástase. Quem tiver metástase, aí diagnosticamos o cara, a menina que seja, um adenocarcinoma papilar, aí você fala, poxa, papilar é um excelente pronóstico, só que ela já está com metástase, tá entendendo? Então isso vai piorando o nosso pronóstico com metástase, por exemplo, tá? Colocando só a sigla, eu sei que vocês estão entendendo, beleza? Um outro quesito, muito marcante, para a gente montar em se tratando de tumores, isso aqui, ó, tamanho, né? E aí, aqui na tireoides, a gente tem basicamente esse tamanho aqui, ó, para buscar, para projetar um pronóstico, tá? Um tamanho menor a 2 centímetros tem um excelente pronóstico. Pensa só, um nódulozinho, perfeito. Enquanto que um tumor acima de 4 centímetros, que já é considerado, inclusive, uma massa, já tem um pronóstico mais complicado, tá? Já me encaminha para um alto risco, entendendo? O tamanho sempre é algo que eu vou considerar, porque no caso, assim, poxa, o tamanho, e aí eu vou ter que arrancar, fazer uma cirurgia, tirar esse tumor, eu tenho que tirar uma margem de segurança também. Então, quanto maior for esse tumor, mais eu tenho que arrancar fora, né? Então, já complica também, tá? E por último, que não tinha mencionado ainda, mas para as meninas aí, que eu não sei se a Adriele está aqui online, ou quem também perguntou para mim, a Débora também, algumas pessoas que perguntaram durante o ano sobre alguns, o André, se não me engano, perguntou também, sobre alguns tumores de conhecidos, etc. Uma das primeiras perguntas justamente é essa, como que estava a histologia, né? A microscopia desse tumor. É isso que a gente precisa saber, né? É isso que eu preciso saber para falar se é um bom pronóstico ou um pronóstico ruim, né? Ou já piorando esse pronóstico. Então, um tumor que tenha um baixo risco ou que tenha um bom pronóstico, a histologia dele, eu espero encontrar tumores ou células bem diferenciadas, Enquanto que, agora ficou claro, né? Um tumor, quanto mais pobremente diferenciado ele for, pior vai ser o nosso pronóstico. Pobremente diferenciado. Pobremente diferenciado. E aí o nosso pronóstico vai piorando, tá? Isso aqui eu fazendo para vocês começarem a raciocinar, começarem a entender o porquê das coisas. Que nem tudo é quadrado, tá? Quadrado ficou lá em anatomia no primeiro ano. Lá em histologia, que era só decorar o nome do músculo, o nome do osso, da inserção e se matar de decorar. Era aquilo lá. Agora a gente tem que começar a pensar assim, fora da casinha, tá? Vamos continuar então. Daqui a pouco a gente monta outra tabela, que é bom que vocês vão participando também. Então, características marcantes do carcinoma papilar de tireoides, ou o papilífero, como está em português, tá? Isso aqui é um slide do Medicurso, inclusive. Tá? Ele é o mais frequente, tá? 80% é desse subtipo, 80 a 85%, como o Robbins traz. A idade, de 20 a 40 anos, mas seguindo o Robbins, de 25 a 50 anos. A causa principal dele, o fator de risco principal, pessoal, radiação ionizante. Ponto final. Tá? Ponto final. A afetação é de qual célula? Células foliculares. Como quase todos os outros. Só um que vai ser outra célula. E nos chama muita atenção isso aqui, ó. Corpus de Pisamoma. O P de papilar é o P de Pisamoma, tá? Metástase dele, linfática. Não se esqueça. E o próximo é o nosso carcinoma folicular de tireoides, tá? O que temos para falar dele? Vamos lá.
Primeira coisa é o seguinte. Vai falar, ué, mas você já não falou de um tal de folicular agorinha? Calma, tá? Porque o que eu falei foi adenoma folicular de tireoides, tá? E eu mencionei nele para vocês que o adenoma folicular de tireoides ia ser muito parecido com o carcinoma folicular de tireoides. E agora é a hora de falar dele, tá? Em relação à frequência, o papilar era coisa de 80% a 85%. Perfeito. Esse folicular aqui, 15%. Tá? Então já cai bastante a frequência dele. 15%. Tá? A causa ou fator de risco predominante nele, pessoal, deficiência de iodo. Déficit de iodo. Ah, mas pode ser radiação também? Pode, gente. Mas calma, vamos colocar assim, cada um no seu quadrado, fica melhor. Tá? Então, deficiência de iodo é a do folicular, radiação ionizante do papilar. Tá? Mulheres também, é claro, só que agora a idade, olha lá a idade dele, é um pouquinho mais avançada. Tá? Ele é um pouquinho mais avançado. Ali estamos falando já uma paciente de 60 anos, por exemplo. Tá? Então, já também é outra diferença muito marcante. E como eu tinha falado aquela hora, pessoal, ele não tem como diferenciar do adenoma folicular, que é o benigno, tá? Ele é igualzinho, tá? Então, não existe diferença entre os dois. E como que eu vou saber, então, meu Deus? Na histologia dele, eu vou buscar uma invasão. Então, anotem como palavra-chave justamente isso aqui, ó. Invasão, tá? Por quê? Bati o olho na histologia. Muito parecido, estou muito confuso. Mas eu estou olhando que tem uma massa invadindo a cápsula. Opa, pera lá, benigno não é. Ou estou notando que está tendo uma invasão aos vasos, né? Ali perto do sangue e tal. Opa, pera lá, isso aqui é maligno. Um adenocarcinoma folicular. Tá? O benigno não tem essa invasão de cápsula. Tá? Então é muito parecido com o normal. E ele também tem por característica a presença das células de Huttler. Novamente, olha elas aqui, ó. A gente falou lá em Hashimoto delas, tá? Uma célula com citoplasma bem clarinho. Só que agora a diferença é que são muito mais células de Huttler. Tem bastante células de Huttler em se tratando desse câncer, tá? Outra coisa, pra gente falar dele, o pronóstico dele também tem um bom pronóstico, tá? Claro que dependendo da situação, é claro, vocês acabaram de ver, tem um bom pronóstico. O crescimento dele é um pouco mais rápido do que o papilar, já cresce um pouco mais rápido também. E vamos ver outra característica importante. Fundamental. A metástase dele é pelo sangue, tá? E aí essa metástase vai para o osso, vai para o pulmão, vai para o fígado, por exemplo. A metástase do papilar era de via linfática. A metástase desse daqui é para o sangue. Não se esqueça. Vamos ver algumas imagens dele aqui. Olha lá, ó. Se eu voltar naquela imagem que eu mostrei do adenoma agorinha, era a mesma. Quase. Tá? Só que olha a diferença aqui. Sangue, invasão. As células já começam a ter aspecto, né? Já está perdendo a diferenciação delas. Presença de células de Huttler. Se não estiver invadindo vaso sanguíneo, como vocês estão vendo aqui, certo? Ela vai estar invadindo isso aqui, ó, a cápsula. Ó, provavelmente era para ter uma cápsula aqui. E olha o que essa pontinha está fazendo aqui, ó. O que essa ponta está fazendo aqui? Querendo invadir a cápsula. Pera lá, cuidado, tá? Aqui em cima também, já mostrando uma invasão capsular. Mas é muito parecido, tá? E aí o esqueminha dele, olha lá. A nossa paciente, segundo o Medicurso também, com a idade um pouquinho mais avançada, tá? De 40, 60 anos. Deixa eu ver que idade que o Robbins traz. É de 40, a mesma idade que o Robbins traz, inclusive, tá? Fator de risco, iodo. Iodo. A radiação pode ser, mas deixa a radiação de lado, tá? Iodo, tá bom? Importantíssimo esse daqui. Invasão capsular e a invasão de vasos. Não se esqueçam, não se esqueçam.
Tá? Ele é igualzinho ao adenoma. A única coisa que diferencia é essa invasão. E a metástase dele é pelo sangue, que vai para onde? Osso, pulmão ou fígado. Tá? Osso, pulmão ou fígado. Beleza? E aí, o que a gente vai fazer agora? É o que vocês têm que ter no caderno de vocês, é claro, né? De novo, vamos montar uma tabela para o Cláudio aqui. Então, vamos lá montar nosso mesmo esqueminha aqui. A nossa tabela aqui vai ser para diferenciar o adenocarcinoma, papilar, certo? De tireoides, do adenocarcinoma folicular. Aí sim eu preciso fazer essa diferença. Essa daqui é a que cai em prova para vocês, tá? Então vamos lá. O que eu tenho que separar aqui no primeiro quesito? Vamos lá. Como sempre, né? Eu preciso saber qual é o mais frequente. Então vamos pôr aqui frequência. Frequência ou frequente. Qual dos dois é o mais frequente? Comparando os dois, é justamente o papilar, ele é o mais frequente. Coloquei maisinhos para falar que ele é o mais frequente. Vamos por 85% são papilares. E o folicular representa em torno de 15%, tá? 15%. Então já é ali bem mais abaixo do esperado, tá? Primeiro quesito de diferenciar os dois. Segundo quesito que a gente pode levar em consideração, fator de risco. Fator de risco. Pronto, FR. Um fator de risco muito marcante para o papilar. O que alguém pode falar aí pra gente? Radiação ionizante. Radiação, exposição. Eu só vou escrever radiação, mas claro, vocês sabem, é uma exposição crônica, prolongada, a radiação. Mas radiação ionizante. E do folicular temos qual fator de risco? Temos Déficit de iodo. Deficiência de iodo. Iodo. É isso aí, gente. Não tem problema, não precisa ter vergonha. Vamos lá para o próximo quesito. Pode ser fator de risco, já falei. Idade. Claro, idade é importante. Incidência. Não, mas a incidência está aqui, ó. É a frequência. Então vamos trocar como ela mencionou. Incidência. Fica melhor. Tá? Mais incidente, o que acontece mais é o papilar. A idade, pessoal. Qual que era a idade para o nosso papilar? Em média, tá? Que faixa ali a gente tinha para estudar um carcinoma papilar? Dos 25 a 40. De 25 a 50. De 50, 20 a 40. Né? Então é uma paciente um pouco mais jovem. Né? Vamos por aí, vamos seguir o médio curso. Né? Ou fazer uma mistura dos dois. De 20 a 40 anos, tá? Lembrando que o Hobbes traz para vocês de 25 a 50, tá? Não se esqueçam. E o folicular, temos uma idade de quanto do folicular? 40 a 60. De 40 a 60 anos. Tá vendo como fica muito mais nítido para vocês? Fica muito mais claro, tá? Outro quesito que podemos colocar, já que estamos falando de anatomia patológica, é claro, nos interessa muito isso aqui, ó. Microscopia, claro. Uma microscopia marcante do papilar. O que a gente pode falar? Corpus de psinomoma. Corpus de pisamoma, né? Então, Pisamoma. eu vou só escrever pisamoma aqui. Pisamoma, vocês estão entendendo. E aí, claro, né? Como vocês estudaram e entenderam bastante, vocês têm que lembrar que aqui é o da Werfana N. Aqui tem muita micro para pôr. Tem o vidro fosco, né? Ou esmerilado, por exemplo. Né? Os núcleos com órgãos de la Werfana N é algo, gente, muito marcante de anatopato. Todo mundo, quando passa para o quarto ano, dá risada, porque se livrou dessa tal de Werfana N. Tá? Corpus de pisamoma mais marcante ainda. E o folicular, como microscopia, que podemos colocar na micro do folicular? Célula de Huttler, escutei bem baixinho, mas eu acho que a Patrícia falou célula de Huttler, né? Então, justamente tem as células de Huttler. Não que seria algo muito marcante, o mais marcante ainda seria a invasão capsular. Mas, claro, né? As células de Huttler.
sei se eu escrevi Huttler aí. Huttler, é que a telinha está bem na frente do... E a última categoria que a gente pode pegar para diferenciar os dois, claro, a metástase, ou disseminação, no caso. Qual que é a metástase do papilar, pessoal? Via linfática. 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 E a metástase do folicular, claro que é hematógena. E essa metástase vai para o osso, pulmão ou fígado. Pronto! Diferenciamos dois, tá? Diferenciamos os dois. E os dois, claro, têm um bom pronóstico. Os dois têm um bom pronóstico, não se esqueçam disso. Por mais, é claro, em ausência de metástase, em ausência daquelas características todas que a gente comentou agorinha com vocês. Tem um bom pronóstico, tá? Isso daí é essencial, essa diferenciação para vocês. Continuando, vamos lá que estamos terminando já. E aí ficou faltando dois, pessoal. O carcinoma medular de tireoides, tá? Que vai ter alguns aspectos bem diferentes, tá? Para vocês levarem em consideração. Como, por exemplo, o seguinte. Primeira coisa é que agora a gente já tem um pronóstico um pouquinho mais estranho, ou seja, mais reservado. Eu não quero falar um péssimo pronóstico, porque o péssimo pronóstico é para o último. Mas já são tumores pouco diferenciados. Pouco diferenciados, esses dois aqui. O medular e o anaplásico. São pouco diferenciados. Uma diferença muito importante do medular é essa. Já cuidem dessa diferença. Dos 4 carcinomas de tireoides mais importantes, 3 deles são de afetação de células foliculares. De células foliculares, certo? Que são as que produzem T3 e T4, tá? Só um deles não tem relação com as células foliculares, que é esse aqui, o carcinoma medular de tireoides. Aqui a afetação é das células C, as células parafoliculares, as que produzem calcitonina, tá? Então lembra, a da calcitonina, eu lembro do primeiro ano, vocês lembram? C de calcitonina é a C de células C, tá? Aqui não são células foliculares, beleza? Então, algo marcante do carcinoma medular é a afetação das células C, ou parafoliculares, tá? E ele tem duas formas, pessoal. Tem uma forma esporádica e uma forma familiar, tá? Não sei se eu coloquei isso em algum lugar. Coloquei. Forma esporádica, que é a mais frequente, em torno de 80% até, e a forma familiar, tá? E aí, o que eu tenho para destacar nesse câncer? O seguinte, basicamente essa afetação das células C, tá? E o que acontece? Essas células C, ou as células desse carcinoma aqui, elas já começam a apresentar grados de anaplasia também, em algumas vezes, tá? A minha microscopia aqui vai ser justamente uma hiperplasia de células C, tá? E elas são multicêntricas também, isso é importante. Então eu vou ter muito mais células C do que o normal, tá? E eu também vou ter células que vão formar esse daqui, ó, tipo trabéculas. Vocês veem que as células estão formando aquelas trabéculas, né? Ou uns nidos, tá? De células, tá bom? E elas estão perdendo a arquitetura delas, inclusive, tá? Isso é importante destacar. E na microscopia dele, ó, na macro, como vocês estão vendo aqui, necroses, certo? Hemorragia, uma foto com tumor bem vermelho, inclusive, certo? Dependendo do tipo. O esporádico é um nódulo único, tá? Único. O familiar são múltiplos nódulos, tá? Mas isso daí já é além do que se espera. Mais importante, células C, ou parafoliculares. Tá? E vocês já veem que pela microscopia que já é um tumor mais anaplásico, né? Já pouco diferenciado. Dá para ver que já parece mais maligno mesmo, tá? E por último, o anaplásico. Esse aqui, pessoal, é morte, tá? Esse aqui não tem jeito. O próprio nome diz, ó, carcinoma anaplásico. E vocês sabem o que é anaplasia? Era a ausência de diferenciação.
também ela é mais frequente para as mulheres, também são para as células foliculares, certo? Mas o que diferencia aqui dos outros é o seguinte, o pronóstico dele é extremamente sombrio. 100% dessas pacientes vão morrer, como Robbins diz, em menos de 1 ano. Tá? Mas outros livros já trazem com a expectativa de vida do paciente de 6 meses. Não adianta. Em 6 meses ou menos ela vai morrer. Tá? Não tem nem como operar na maioria das vezes. Não tem como mais tirar, porque ele cresce muito rápido, ele invade as estruturas muito rápido e ele é muito agressivo. Ele é muito agressivo. E aqui não é questão de metástase hematóide ou linfática. Aqui é metástase de tudo que é jeito. É metástase hematógena, é linfática, é por invasão, tá? Ele vai fazendo tudo, tá? E outra característica que chama muita atenção dele aqui, a idade, né? Olha só nossas idades até agora. De 20 a 40, de 40 a 60, e agora, olha lá, mais que 60 anos. É do anaplásico. Mais que 60 anos. Então já é uma paciente com a idade mais avançada ainda, que em algumas vezes já teve um câncer de tireoides antes. Já teve um carcinoma papilar, por exemplo. Então ela já teve aquele papilar, que era bem diferenciado, etc, etc. Certo? E aí, porventura, Deus pegou e apontou para ela assim, filha, ó, já deu o teu tempo aí. Então, aquelas células que eram bem diferenciadas, elas sofreram um processo que a gente chama de desdiferenciação. Elas passaram a se desdiferenciar. Ou seja, a sofrer toda aquela anaplasia. A célula foi mutando, e ficou completamente estranha, tá? Do que era normal. Então, por isso que fala que esse câncer é um câncer de desdiferenciação também. Ele era um bem diferenciado, e aí se tornou anaplásico, tá? E por consequência do quê? Quem estava na parcial de neoplasia, lembra que nós tínhamos um gene que era o guardião do nosso genoma, certo? Que era um gene bem pouco conhecido, né? Chamado P53. Eu sei que vocês lembram do guardião do genoma, o P53. E o que era que acontecia quando o nosso paciente, né, quando a gente tinha a inativação do P53, né? Eu perdia o meu gene que era o supressor de tumor, eu perdia o gene regulador da apoptose, eu perdi o gene reparador do DNA. Então, eu perdi quem cuidava do DNA, certo? E aí, a minha consequência é clara. Só mutação, crescimento, e cada vez pior, né? Por quê? Perdi o P53, tá? Então, o P53 está inativado nesse câncer aqui, inclusive. Outra característica dele, pessoal, deixa eu ver de importância. Metástase, já falei, P53, o crescimento rápido, assimétrico. A microscopia dele, vamos falar dessa micro dele. A microscopia dele, pessoal, ele é um tumor, como o próprio nome dele já diz, anaplásico, né? Então, ele é totalmente indiferenciado, tá? Então, eu tenho células, inclusive, células gigantes, mas não é célula gigante, aquela do granuloma, não. É uma célula gigante multinucleada, inclusive, também, parecida com a do granuloma, só que, na verdade, ela é parecida a um osteoclasto. Não sei se vocês lembram, histologia, o osteoclasto era uma célula um pouco maior que tinha vários núcleos também. Então, por isso que está aqui escrito osteoclástico. Na verdade, são células gigantes, multinucleadas, similares aos osteoclastos. Assim como, vocês estão vendo essas células fusiformes aqui, similares, ou células fusiformes sarcomatosas. Elas ficam parecendo aquelas células alçadas de músculo que a gente viu no primeiro ano também. Tá? E aí o carcinoma, e a sobrevida dele está aqui. O Robbins traz essa sobrevida de 5 anos de 10%. Mas, pessoal, pode parar. Não sobrevive 1 ano. Tá? E se eu não me engano, o Robbins também fala que a sobrevida é de até 1 ano. E o Medcurso, o pessoal da Sanar também fala de até 6 meses. Tá? Não tem jeito.
paciente vai morrer. E aí, para terminar, né, continuando o nosso esquema de tabelas e de mapinhas e etc. Então, vamos montar um mapa mental aqui desse câncer de tireoides, tá? O que a gente tem que levar em consideração? Vamos lá, vou tentar fazer aqui no PowerPoint. E aí vocês vão escrever no caderno de vocês. Nós temos, desses cânceres de tireoides, temos cânceres, temos neoplasias malignas bem diferenciadas, certo? Bem diferenciadas a princípio. Vamos pegar lá desde o princípio. E vamos ter as pouco diferenciadas. Vou puxar mais para cá, para baixo. Pouco diferenciadas. Fechou. Bem diferenciadas e pouco diferenciadas. Essas aqui, pessoal, as bem diferenciadas, elas correspondem em torno de 90%, tá, dos cânceres de tireoides. E as pobremente diferenciadas correspondem 9%, vamos pôr, 9% das neoplasias malignas de tireoides. E aí a conta não está batendo, é claro, né? Se vocês pararem para ver, 90 com 9 dá 99. 1% dessas neoplasias que afetam a tireoides, quem estava na aula passada, lembra que eu comentei sobre isso aqui, ó, linfoma. Lembra na aula de Hashimoto, que comentei, ninguém falou de se tem relação com câncer e etc e tal. Falei que Hashimoto poderia ter uma relação com câncer, poderia ter relação com linfoma ou com carcinoma papilar de tireoides. Mas vamos deixar um linfomazinho aqui com 1%. Então vamos escrever Hashimoto do lado dele para a gente lembrar. Hashimoto. Show? Deixa ele quietinho aqui. Nem vamos mexer com isso, tá? Isso aqui não vai ser cobrado para vocês. Só como estamos falando do câncer de tireoides, tá? E aí, o que eu faço agora, Jesus? Eu já vi mapa mental no Instagram, já vi num monte de lugar e eu não sei fazer, mas é tão legal. E aí, o que a gente faz? Quem são as bem diferenciadas, pessoal? Temos duas neoplasias bem diferenciadas. Temos uma chamada de carcinoma papilar de tireoides e temos uma chamada de carcinoma folicular de tireoides. Tá? Então, vamos escrever o nomezinho delas aqui. Papilar e aqui folicular de tireoides. Tá, deixa eu puxar aqui para arrumar. Claro que depois, se fosse fazer, ia fazer um quadrado bonitinho. Tá? Agora vem o mais importante. E agora vai com vocês. Tá? Não vou ficar colocando a informação sozinho aqui. Características que chamaram a atenção de vocês no papilar. O que vocês querem que eu escreva bem aqui? Qualquer coisa. Fala aí alguém. Devagar, né? Senão não dá tempo de escrever. Que característica a gente pode pôr do papilar? Característica. Não falei macro, não falei micro. O que vocês quiserem pôr. O que dá para pôr aí? Exposição à radiação. Perfeito. A Nara puxou a fila. Exposição. Vou escrever só radiação aqui, tá? Radiação ionizante. Fechou. Tá? E no folicular, o que vamos pôr, então, no caso? Já que coloquei radiação nesse, vou colocar déficit de iodo. Deficiência de iodo, para ficar igual. Então, puxei a fila lá. O que mais que a gente pode pôr como característica? Mais frequente, a Duda já mandou mais frequente, perfeito. Mais frequente, em torno, já vamos até colocar um númerozinho aí. De quantos por cento ele era? 80%, tá? E o folicular representava em torno, né, frequência de 15%, vamos pôr, 15%. O que mais? A Nara falou assintomático. Aí, cuidado, né? Porque ambos são assintomáticos, entendeu? Então, é uma informação, assim, que complica, tá? Então, os dois são assintomáticos. Vamos bater, assim, no que é bem importante, tá? No que é bem importante mesmo, assim. Senão a gente... Não é a mesma coisa colocar sexo feminino e sexo feminino também, né? Outra informação. Metástase linfática quem? Quem é metástase linfática? Papilar? Então, vamos lá. Papilar, temos metástase linfática. E o folicular, vamos ter metástase hematógena. Perfeito. Nara, mais uma vez, está mandando corpus de episamoma. Então, corpus
hemocromatosos, certo? E uma, para falar a característica morfológica do folicular, que a gente falaria? Invasão capsular. Ou pode ser uma invasão também aos vasos, tá? Vamos por aqui, vasos. Até porque a metástase dele é hematógena. Invasão aos vasos. Outra característica, vamos lá, característica. Ninguém falou uma aí que é bem importante. Idade, desculpa, a Patrícia escreveu idade ali, e eu não tinha visto. Idade, né? Então aqui estamos diante de uma idade, vamos por agora, seguindo Robbins, né? De 25 a 50 anos. Opa, 50 anos. Fechou? E aqui nossa idade era de 40 a 60 anos. Perfeito. Mais alguma característica que vocês querem comentar? Ou pode pular? Acho que tá bom, né? Tem bastante coisa. E aí tá, perfeito. Então colocamos aqui, bem bonitinho, tá? E aí vamos pros de baixo agora, né? Quem são os pobremente diferenciados aqui pra gente? Temos dois também, né? Temos o carcinoma medular de tireoides. Eu vou ter que puxar um pouco mais para baixo, né? Peraí, senão não vai caber. Medular de tireoides. E vamos ter o carcinoma anaplásico de tireoides. Vou puxar ele mais para baixo aqui. Carcinoma anaplásico de tireoides. Isso é de um jeito mais produtivo, né, pessoal? Vamos lá por informações importantes dos dois também. Espero que não fique torto aqui. Acho que não. E aí, o que... Ah, deixa eu pôr o nome, né? Medular. E aqui temos o anaplásico. Anaplásico. Fechou. Que característica a gente pode levantar para o medular de importância? Que chama muita atenção. Tá? O que pode chamar muita atenção de vocês aqui? No bate-papo ou no microfone. Podem se libertar. Afetação de células C. Tá? Essa é a característica fundamental. Ele é o único que afeta as células C. Tá? E assim como a Nara tinha comentado agorinha sobre o sintoma, que eu mencionei assim, mas poxa, é algo que quase todos são assintomáticos, e é a mesma coisa de pôr de sexo feminino, que todos têm, e todos têm afetação de células foliculares, com exceção do medular. Então aqui eu preciso pôr nesse aqui células C, são as parafoliculares. Células C, que são as parafoliculares, tá? Só estou escrevendo assim, células C, mas eu sei que vocês estão entendendo que a afetação é delas, tá? Outra característica marcante do medular, além dessas células C, o que a gente pode falar? Formas. A forma esporádica e a forma familiar, pode ser também. Forma esporádica e a familiar. Ele tem essas duas formas mesmo, esporádica e familiar. E outro que eu não falei dele, pessoal, mas agora eu lembrei, porque eu lembrei da célula C, que ela secreta isso daqui, deixa eu até pôr aqui, igual calcitonina. A célula C que secreta calcitonina, tá? Então, o nosso paciente vai ter um quadro de hipercalcemia, tá? Hipercalcemia, tá? Então, ele vai ter uma hipercalcemia. Tá? E para que isso vai adiantar? Porque aqui, se eu falar de sintoma de tireoides, até agora a gente falou tipo assim, poxa, é sintoma compressivo, disfagia, disfonia, blá, blá, blá. Isso aqui eu não falei ali atrás, vou falar agora. Devido a essa hipercalcemia, essa paciente aqui vai manifestar com diarreia, por exemplo. Vai manifestar também com hipertensão arterial sistêmica, grave, inclusive, grave, tá? Vai manifestar com um nódulo doloroso em algumas vezes, mas principalmente, vou só escrever nódulo aqui, para lembrar, mas principalmente diarreia e essa hipertensão arterial grave, devido à hipercalcemia, tá? A idade dela é uma idade também avançada, né? Nessa faixa aí de 50 anos, então não muda muito. E para terminar, o anaplásico. Que chama a atenção da gente no anaplásico? Vai lá.
qualquer coisa de vocês. Fatal, a Josiana falou, né? Então, eu vou escrever com as palavras dela. Fatal. Ele é fatal, né? Então, ele tem um pronóstico sombrio, tá? Fatal. Ele é agressivo, como ela falou ali. Agressivo. Agressivo. O que mais? Do jeito que vocês estão falando. O que a gente pode pôr? Fatal, sombrio, agressivo. Que era uma característica muito mais de 60 anos, como o André falou, ou como a Dani falou, a idade dele é muito marcante também. Esse é o que tem a idade mais avançada, então acima de 60 anos, perfeito, tá? E essa paciente que não se esqueçam, ausência de diferenciação, como a Adriele está falando também, mas não se esqueçam, é uma paciente que já teve um câncer de tireoides antes, né? Então ela já teve um papilar antes. E aí esse papilar dela sofreu um processo de desdiferenciação. Desdiferenciação, né? Não sei por que ficou essa setinha aqui do lado. Podia até deixar, mas nenhum teve, então não vou pôr. E como a Adriele está falando ali agora, a ausência de diferenciação, ela mesma falou. Ou seja, é uma desdiferenciação, tá? Ausência de diferenciação. Fechou? Então fechou. Do jeito que vocês falaram. Perfeito. E, claro, né? Vou até escrever aqui. Eu vou só pôr aqui, ó. P53. Tá? Para lembrar. A inativação aqui no medular é que, tipo, isso aqui não vai cobrar, né? O gene se chama RET. Tá? Esse é o gene. E aqui é o P53. Tá. Vamos lá, então. Que, claro, se você estudou, não adianta, tipo assim, por exemplo, que acontece muito, não adianta, tipo, a Adriele montou esse mapinha mental aqui e ela passou para uma amiga dela, para fulana, que não assistiu a aula, que não estudou. Ela não vai entender. Ela vai bater o olho aqui e vai falar, meu, o que é MTS? O que é P53? Não vai entender, tá? Então é importante, não adianta só copiar. Vocês vão fazendo junto, sempre que eu puder, né? Vamos fazendo junto para não ficar uma aula muito cansativa. Né? E aí, para terminar, toda hora eu falo para terminar, né? Nunca termino. E aí, para terminar, tem essa tabela que eu fiz para o pessoal ano passado, que também, basicamente, é isso que a gente acabou de falar, né? Eu acho que vocês têm essa tabelinha aí, então só marquem, pessoal, só marquem aí o que chama muita atenção. Por exemplo, que o papilar é o mais frequente. Põe um asteriscozinho aqui. Deixa eu aumentar a tela aqui. A gente voltar lá. Que o papilar é o mais frequente, tá? As causas dele. Aqui, não é que esse campo representa causa, não. É algo que chama muita atenção, tá? Chama muita atenção esse sem radiação ionizante, deficiência de iodo. Aqui é uma neoplasia neuroendócrina, ou seja, eu estou falando de células ali produtoras de calcitonina, tá? São células produtoras, são as células C, as parafoliculares, isso chama muita atenção. E no anaplasma, que chama muita atenção, isso aqui. Vou até desenhar uma caveira aqui do lado. A célula afetada, não tem por que eu ficar repetindo folicular. Eu quero saber quem é diferente da folicular. É a do medular, parafolicular, tá? Como macro, a macro eu acabei nem comentando muito, tá? Mas é mais aquele crescimento, às vezes multifocal. O papilar mesmo, o nome dele te indica. Qual que é a macro de um carcinoma papilar? Formação de papilas. Tá? Ele tem um crescimento que vai formando papilas. E o folicular é aquele tumor redondinho, né, que a gente viu um nódulo bem delimitado, que eu preciso avaliar se está ocorrendo uma invasão capsular, né? E ele pode ter ali zonas de calcificação também, tá? O medular, aquele com bastante hemorragia, né, aquele bem vermelho, certo? Também, que dependendo do tipo, se é esporádico ou familiar, vai mudar essa minha morfologia. E o anaplásico é tudo de ruim que vocês puderem colocar nele, tá? Micro, essa micro é importante. O papilar, e não está aqui, de propósito não está aqui, os corpos de episamoma, tá? O que está aqui é vidro esmerilhado e os olhos da orfana N, tá? Então coloquem também corpos de episamoma, tá? E os foliculares, invasão da cápsula e células de Huttler.
Lembrando que as células de Hutt estão em um número aumentado, beleza? O medular são aquelas células intrabéculas, né? E um aumento das células C, tá? E o anaplásico, células fusiformes, sarcomatosas, células gigantes do tipo, ou similares a uns osteoclastos, por exemplo, que elas são multinucleadas. E aí, os grados, né, de anaplasia. A sobrevida, olha lá o pronóstico, pessoal. 95, mais de 95, esse aqui é mais de 95. É que seguindo o Hobbes, ele dá essa sobrevida. 50, 70 também é um pouco mais isso daqui. O medular, agora 60%. E o anaplásico, menos de 5% de sobrevida. Tá? Posso até pôr aí, porra, não existe sobrevida, o cara vai morrer, infelizmente. Tá? E aí, por hoje, então é só. Espero que vocês tenham entendido e até mesmo gostado um pouco dessa dinâmica um pouco diferente.